Kirogi, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa. Olá, pessoal. Estamos agora de volta, né, com o bloco 2 dessa aula, Africanidades UFABC, Educando para o Encantamento. Então, nessa parte da minha aula, né, a gente vai falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais do que é o Africanidades. Então, na primeira parte da aula, a gente viu que o Africanidade é um curso, né, voltado para um curso, uma formação de professores da educação básica. Mas ele tem mais coisas, e isso eu vou falar aqui nessa segunda parte da aula. Em primeiro lugar, eu acho que é importante também eu colocar por que a Ana Maria, professora da UFABC, ela está falando sobre esse assunto, né? Na verdade, assim, o que a gente vê hoje na sociedade brasileira, assim, como essa desigualdade que a gente falou, esse racismo institucional, ele atinge também a universidade pública. Então, eu como professora ali, assim, eu sou uma das poucas mulheres, eu faço parte dos 30% que são mulheres e são professoras, docentes de universidade, mas, assim, se a gente for colocar a questão étnica, tem muito menos a representatividade. Então, a minha ideia realmente não é tomar um protagonismo, mas é abrir, né, esse espaço institucional para essa questão étnico-racial, né? É realmente fomentar protagonismos, não eu mesma ser a protagonista. Então, essa é a ideia. Então, assim, com relação ainda à Africanidades, voltando ao nosso projeto, né? Então, em primeiro lugar, a questão da formação, mas como? O que essa formação vai fazer? Além de discutir a teoria e a prática, como a gente viu, através das práticas pedagógicas, a gente pensa também na produção de material didático, que valorize, né, essa cultura africana, esse étnico conhecimento, e toda a questão das práticas relacionadas à tradição oral, né? E assim, o interessante do Africanidades, isso foi uma coisa que eu como docente, né, que atuo dentro da universidade há 11 anos, mas eu já atuava há uns 5 anos em outras universidades, foi acontecendo de uma maneira não planejada, mas acontecendo organicamente, o que eu acho muito importante, a partir da formação de uma rede de educadores, a partir da primeira formação que nós fizemos em 2018. Então, são chamados objetivos secundários, são coisas que aconteceram que são muito boas e que fazem com que esse educar para o encantamento seja possível. Então, a primeira questão é a formação da equipe. Então, quem que vai trabalhar no Africanidades? Quem são esses estagiários? Quem são esses bolsistas? Quem são esses estudantes da graduação e da pós-graduação da UFABC que fazem parte do Africanidades? Então, em primeiro lugar, o que a gente pensa? O Africanidades ele tem que formar internamente também. Então, se essas pessoas elas fazem parte desse projeto de extensão, elas têm que saber do que se trata. Então, há ações dentro do projeto que visam a formação, a capacitação, no sentido de leituras, de pesquisa bibliográfica, de pesquisa também para as redes sociais, dentro do escopo da Africanidades, do escopo da educação étnico-racial, né? Aí a gente também faz um trabalho um pouquinho mais amplo, porque o projeto, ele geralmente ele forma entre 130 até, enfim, 150 pessoas. Agora, virtualmente, a gente vai aumentar esse público. Mas muita gente sempre ficava de fora, queria muitas inscrições, no caso a gente teve até 1.600 inscrições na última oferta,
Então, nós temos a rede social como um instrumento aí também de educação voltada para as questões étnico-raciais. E essa equipe que eu falei, ela atua nessas redes sociais. Então, o que está acontecendo dentro desse universo da africanidades que é válido colocar notícias? Né? Que tipo de eventos as pessoas da nossa rede estão fazendo? Né? Elas estão participando de lives, elas estão, enfim, fazendo mostras artísticas, elas estão lançando livros. Então, a gente vai fomentando a educação étnico-racial também pelas redes sociais. A formação da rede virtual pelo WhatsApp foi uma das coisas mais importantes que a gente fez nas 2 ofertas que tiveram, porque aí a formação, ela não acaba, né, com os encontros, ela continua pelas redes sociais, porque assim, há muitas situações que esses educadores estão envolvidos dentro da escola, dentro dos seus locais de trabalho, que é importante estar discutindo, né? A educação, ela vai continuando e as pessoas vão trocando e as pessoas vão fazendo coisas, né? Então, essa é a ideia da rede Africanidades que se formou. E foi uma questão bastante orgânica também, não foi nada planejado, alguém ali falou, não, vamos fazer um grupo de WhatsApp. Quando a gente viu, já tinha 120 pessoas, e trocando, e construindo, e pensando novas ações. Outro objetivo secundário que aconteceu foi a formação de grupo de pesquisa, que já existiu o grupo de pesquisa Educação em Direitos Humanos, só que com o fortalecimento desse projeto Africanidades dentro do grupo de pesquisa, nós fizemos uma linha, né, que chama Educadoras, né, Mulheres, Educadoras, Infâncias e Africanidades. E aí hoje o grupo de pesquisa ele tem 30 pessoas, 30 mulheres educadoras ou gerentes que atuam nessa questão das africanidades. Então a ideia do grupo de pesquisa o curso é uma formação continuada, mas o grupo de pesquisa ele pretende se aprofundar nas temáticas, né? Tem um aprofundamento nesse nível tanto de leitura, de conteúdo, quanto na produção de conhecimento, produção de novos artigos e tudo mais. Aí, uma outra questão que aconteceu foi a realização de mostras artísticas. Então, assim, porque esse público, principalmente os educadores não formais, é composto por artistas, por intelectuais, por artesãos, né, por pessoas assim com uma criatividade enorme, né, e são artistas negros. Então a gente acredita que essa representatividade que a gente busca também ela pode ser trazida pela arte. Então todas as ofertas do Africanidades há feiras artísticas, onde os artistas trazem suas obras, suas esculturas, suas obras de artes plásticas, e eles podem fazer essa troca, né? Podem fazer, enfim, fazer esse empreendimento, né? Que é chamado afroempreendimento ali na feira. E assim, vamos dizer assim, há uma narrativa aí sendo construída, uma narrativa decolonial feita pela arte, né? Aí, um exemplo assim sobre esses artistas que eu costumo citar é o Genivaldo Juarez. É um artista negro, ele fez o Africanidades, só que ele nunca retratava, ele gosta muito de fazer retratos de obras de artes plásticas, de pessoas, e ele nunca retratava pessoas negras, mesmo ele sendo negro. Essa questão afetando até a questão da produção criativa dele. Depois que ele fez o Africanidades, ele começou a prestar atenção e hoje a arte dele é toda uma arte negra. Então, por exemplo, ele tem uma série de retratos, né, que ele pinta, né, retratos de mulheres negras com um cabelo bem Black Power, e assim, com vários detalhes, então usando lantejoulas, usando, enfim, uma infinidade de materiais ali, mas valorizando a questão do cabelo crespo, que é uma das questões mais apontadas dentro da autoestima das meninas negras nas escolas. Então, olha como é importante uma arte ali que represente esse cabelo, né? Então, esse é um dos artistas que compõe a nossa rede.
O lançamento de livros, né? Porque, como eu falei, sempre dentro das ofertas tem muitos autores e eles trazem suas obras e a gente faz mesas ali de lançamentos das suas obras, aí de discussão, o que está discutindo? Está discutindo grafite, está discutindo a questão dos povos tradicionais, dos cultos religiosos, enfim. A gente mostra e, enfim, dá um espaço no curso para isso. Uma questão bastante interessante é do lanche. Era para ser apenas um lanche, né? O que eu hoje chamo como um dos objetivos do projeto, que são de trocas alimentares. Porque é um momento ali do intervalo, a gente fazia um lanche coletivo, cada um trazia alguma coisa, mas aquilo começou a ter uma dimensão muito maior. Quando a gente colocou que aquele alimento não poderia ser um alimento industrializado, cada um deveria cozinhar alguma coisa, um bolo, uma torta, ou que seja, produzir um suco e trazer. E era um momento assim de trocas muito grandes com relação a essas receitas, do ponto de vista da culinária mesmo, como um patrimônio imaterial. E houve muitas trocas nesse sentido também. Por exemplo, teve uma cursista, dona Mildima Ferreira, que trouxe um cacho de bananas do quintal dela. E aí ela contou toda a importância que tem a produção, né? Ela mora numa área mais rural de São Paulo, em Poá, e aí ela contou a importância dessa produção dessas bananas, o significado afetivo delas. Então as trocas alimentares vieram também como objetivo. E a realização de publicações coletivas, porque assim, a experiência é tão forte do ponto de vista da formação, das trocas, da formação de uma rede, que a gente sempre quer que tenha algum registro disso. E nas 2 edições nós fizemos uma produção coletiva de um dossiê com o nome, né, do curso Africanidades e publicamos uma revista de Qualis B2. Então, isso, enfim, nesse dossiê, as pessoas falaram como aplicaram o curso, como elas foram multiplicadoras dos saberes e das práticas do curso. Outra coisa que também a gente foi abrindo espaço dentro da formação foi dessa parte mais que envolve a questão artística, chamada as trocas culturais. Então, a gente, além das mesas que eu citei, dos lançamentos de livro, a gente fazia mesas com artesãos, com artistas, então que traziam as suas obras e explicavam um pouco mais sobre isso, né? E também apresentação artística, eu danço forró, enfim, eu faço uma performance teatral aqui. Aí a pessoa poderia se apresentar durante o curso e muitas pessoas fizeram isso. Então, essa parte artística é muito, muito presente. Também com o término do curso, teve um outro movimento que nós percebemos, que foi a ausência de pessoas negras dentro das linhas de mestrado e doutorado. Então, nós fizemos um movimento que chama UFABC vai ficar preta. E esse movimento, ele busca empretecer a universidade. O que a gente percebeu? Que fora o Africanidades e algumas iniciativas isoladas dentro da universidade, da UFABC, a UFABC continua muito branca. Então a gente queria enegrecer empretecer, né, essa universidade. E aí com isso, esse movimento ele pretende atrair pessoas para as linhas de mestrado e doutorado da universidade para que elas ingressem, então dando uma assistência no sentido da elaboração do projeto, das línguas, de tudo isso. Então isso também aconteceu a partir do Africanidades. Agora na pandemia, a nossa atuação ficou um pouco diferenciada, porque a gente não conseguiu fazer, e assim, muito do Africanidade tinha essa questão do contato, do afetivo, desse encantamento que eu coloquei desde o início. Então a gente teve que pensar em outras ações. E essas ações, elas foram voltadas para a questão da pandemia. Uma das coisas que a gente pensou foi num movimento também, junto com muitas pessoas de outros lugares, Vidas Negras Importam. E esse movimento, ele fez, né, um manifesto
em 4 partes, justamente denunciando a questão da população preta estar sendo alvo maior nessa pandemia. A questão das notas de repúdio, que a gente faz também, e uns vídeos que nós fizemos com essa ideia de mostrar nossa indignação e denunciar essa questão de como a pandemia está atingindo a população preta, por meio, né, dessa questão, chamando atenção para vidas negras importam, né, como imperativo, né, não como algo, enfim, que a gente está apenas, enfim, chamando atenção, mas realmente de uma maneira bastante enfática, que importam essas vidas negras que estão sendo, cujas mortes estão sendo invisibilizadas, né. E nós temos uma comissão que atua com docentes do Africanidades, com militantes, e essa comissão ela atua de uma maneira vitalícia, vamos dizer assim, termina as ofertas e ela continua atuando, porque chegam a nós várias denúncias, né? Então ela vai atuar na seleção de alunos, que é sempre, realmente a procura é muito grande, e a gente precisa fazer uma seleção, uma espécie, nas questões decisórias, né, como se fosse um colegiado decisório, e na consulta de atos racistas, para ver se a gente consegue fomentar ou estimular uma rede de proteção com relação à rede de africanidades. E por último, a questão das parcerias, né, a rede de africanidades ela tem muitas parcerias, essas parcerias são em sua maioria ligadas a movimentos artísticos e culturais, mas assim, as que estão mais atuantes hoje é a Rede do Cuidado, com o professor Antônio Salvador Coelho, professor Paulo Inácio Coelho, professora Silvânia Francisca, que trabalham há muito tempo com essas práticas lúdicas transformadoras, e que trouxeram essas práticas para o Africanidades. O coletivo Amazonizando Sampa, que é formado por pessoas que são remanescentes de quilombolas, que vieram do Macapá, Amapá, e atuam aqui em São Paulo, fazendo ações para que se mostre, né, a importância da Amazônia e como a Amazônia também é invisibilizada de uma certa maneira. E dentro do Africanidades eles trouxeram as oficinas voltadas para a questão da percussão, do tambor, a figura do tambor como sagrado, a contação de histórias. Então é bastante importante essa parceria, né, como representatividade dessa população quilombola. E, por último, o Ria Criança, cujo principal representante é o professor Marcos de Almeida Costa, e que trabalha com a questão da criança, da proteção à criança, uma rede de proteção à criança. Então, são essas 3 parcerias que hoje nos apoiam, e a gente espera aí continuar com esse projeto durante muito tempo, porque ele é muito importante, apesar de ser apenas, vamos dizer assim, uma ação dentro de tantas outras, mas o seu potencial de multiplicação é muito grande. E eu agradeço aí a atenção e espero que vocês também façam parte disso. Muito obrigada. Tirogui, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa.